Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor, amém, irmãos? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 8. Melhor, capítulo 4. Eu quero dizer para os irmãos que essa palavra eu estou comendo dela a semana toda. E Deus usou já a nossa irmã Terezinha para pregar um pedaço dessa mensagem nessa noite, né? Eu pedi uma confirmação para Deus aqui. E Deus usou a serva dele quando veio aqui à frente, né? E depois, quando eu estiver na conclusão da mensagem, ou no segmento da mensagem, os irmãos vão entender aquilo que estou falando. Evangelho de João, capítulo 4. Deus tem uma palavra tão poderosa para nós aqui nessa noite, aleluias, como é todas as noites, porque a palavra de Deus é poderosa. Cada um que abre a sua boca aqui para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus, está anunciando um Evangelho poderoso, está anunciando um Evangelho que cura, está anunciando um Evangelho que liberta, um Evangelho que transforma a vida das pessoas. Diz assim, Evangelho de João capítulo 4, versículo 23. Aleluia. Amém, igreja? Diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. 24. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Amém? Podeis assentar nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero fazer aqui uma colocação no início dessa palavra, dessa mensagem. Primeiro agradecer a nossa irmã Miriam, né, os irmãos líderes do ministério das irmãs, né, do grupo das irmãs, pelo convite feito para nós estarmos aqui pregando essa palavra poderosa nessa noite tão importante na presença do Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa para todos que estão aqui nessa noite. Eu vou falar um pouquinho de adorador aqui, e eu quero que você esqueça o que você praticou até o dia de hoje, o que você fez de errado talvez até o dia de hoje, que talvez não agradou a Deus. Sei que você já orou, você já pediu para Deus aí perdão dos seus pecados. Se não pediu, curve a sua cabeça um momentinho aí, fala com Deus nesse momento, porque o que eu quero dizer para você através dessa mensagem a partir de agora é que você se torne um verdadeiro adorador na presença do Senhor, que as pequenas coisas dessa vida que às vezes tem tentado impedir você de adorar, exaltar o nome do Senhor, não venha impedir você agora de ser um adorador na presença do Senhor, porque o acusador, ele está aí sempre tentando jogar na nossa mente aquilo que nós fizemos, aquilo que nós erramos, para que quando nós chegamos aqui para adorar e exaltar o nome do Senhor, alguma coisa venha impedir eu e você, e nós nos sentimos acusados, dizendo assim: eu não posso porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. O trabalho de Satanás é acusar aquilo que você fez de errado, mas existe um que ele tem um imenso prazer em perdoar os seus pecados, aquilo que você errou. Se você entregar na mão do Senhor Jesus, ele perdoa você nessa noite, e você sai daqui regozijando na presença do Senhor. Irmãos, nós somos aqui falar um pouco dessa palavra, e esse versículo ele chama muita atenção, porque ser adorador do Senhor é uma coisa muito séria. Não é tão simples como muitas pessoas pensam, não é tão simples como muitas pessoas querem ser um adorador da forma que quer, da maneira que quer, do jeito que quer. Ser um adorador exige de mim e de você algumas atitudes que nós precisamos tomar na nossa vida espiritual, para que aquilo que façamos para Deus, ele chegue até o trono do Senhor e o Senhor possa receber. Aleluia. E infelizmente o que nós temos visto nesses últimos tempos é muitas pessoas brincando de ser um adorador, ou pessoas que se dizem ser adorador do Senhor, mas na verdade não adoram o Senhor em espírito e em verdade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Examinando essa palavra, há dias atrás eu comecei um pouco a pesquisar na própria Bíblia, porque tudo que você quiser de resposta do Senhor, você pode procurar aqui nesse livro sagrado, vai ter a resposta, até mesmo para aquilo que não tem resposta, porque diz assim a palavra do Senhor, certo versículo, que há coisas que não cabe ao homem saber agora, mas que serão reveladas para os santos naquele dia. Então até para aquilo que você não encontrar resposta, você vai ter resposta dentro da Bíblia, dentro da palavra do Senhor. Então, procurando algumas respostas em torno desse versículo, nós começamos a procurar alguns tipos de adoradores. Eu tenho aqui vários nessa noite, mas nós vamos falar sobre 3 tipos de adoradores, irmãos. Nós lemos aqui capítulo
4, versículo 23, que diz assim, eu vou repetir: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Porque o Pai procura, aí é um ponto importante nessa mensagem. Aí eu comecei a folhear a Bíblia e cheguei lá no livro de Salmo 101, capítulo 101, versículos 5 ou 6, se não me falha a memória, que diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Primeiro tipo de adorador que Deus está procurando nessa noite é um adorador que seja fiel na tua presença, é um adorador que não deixe que as coisas do mundo venham abater a sua vida, a ponto de você deixar de ser fiel na presença do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dar um exemplo tão simples aqui, exemplo do casamento. As pessoas se casam, mas nós vemos que não é fácil, não se espante o que eu vou dizer aqui. Não é fácil o esposo ser fiel para a esposa e a esposa ser fiel para o esposo. Exige de cada um dos dois, de ambas as partes, que a pessoa seja firme a ponto de vencer as tentações que existem nesse mundo lá fora. Porém, não é fácil, mas não é impossível que você não seja fiel. É possível sim que você seja fiel à sua esposa, ou o esposo à sua esposa e a esposa à sua esposa, assim vice-versa. Onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar na igreja de Cristo. Por que eu falo que não é fácil? Porque a igreja do Senhor Jesus, a noiva, ainda se encontra nessa terra. A palavra do Senhor diz que o mundo jaz no maligno. As coisas para tentar estão aí, as coisas para destruir a igreja do Senhor estão aí. E nós vemos que nesses últimos tempos que nós estamos vivendo na face da terra, muitas pessoas não estão percebendo que Satanás tem lançado pratos e pratos para as vidas, e eles acabam caindo, estão deixando a fidelidade para trás, porque estão preferindo as coisas do mundo. O crente espiritual não se engana com as coisas da carne que existem lá fora. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, muitas pessoas têm deixado do caminho do Senhor, têm partido para o mundo, para esse mundo de desgraça, tem partido para as coisas que Satanás tem oferecido. Irmãos, e vamos falar a verdade, para a carne existe muita coisa boa nesse mundo lá fora, para a carne, mas para o espírito, para a alma, não tem nada que preste. A igreja do Senhor Jesus precisa ficar percebida, porque nós vimos ontem o pastor que pregou aqui, bênção de Deus para as nossas vidas, e nós vemos que as igrejas, a maioria das igrejas estão deixando com que o mundo entre para dentro da igreja, já não se preocupam mais com certos tipos de ritmos que vão ser cantados. Aonde está a fidelidade da igreja? Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Deus vai olhar para essa igreja. E o que é que nós estamos fazendo para Deus? De que forma estamos fazendo para Deus? Será que nós temos permitido que parte do mundo entre na nossa vida? Precisamos ficar percebidos, porque quando começamos a falar um assunto dessa forma, muitas vezes as pessoas não gostam de ouvir, não querem ouvir, porque diz assim: ah, eu sei bem o que eu faço. Sabe nada. Quando a pessoa começa a partir para as coisas desta vida terrena, começa a deixar as coisas espirituais de lado, e aí a fidelidade começa a ficar para trás. A Bíblia diz assim que o Senhor vem buscar um povo zeloso, especial e de boas obras. Aleluias. Então o primeiro povo de adorador que Deus procura são os fiéis, os verdadeiros adoradores, aqueles que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Na língua portuguesa, a letra E, ela é a ligação de duas coisas distintas. Quando ele fala lá, procurarão os adoradores que adorarão o Pai em espírito, aí tem a letra E verdade. Não tem como a gente separar esta ligação. Eu quero dar um exemplo tão simples aqui nessa noite. Vamos dar o exemplo das duas pernas que nós caminhamos. Uma é espírito, a outra é verdade. Então para andar precisa em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade na presença do Senhor. Sabe o que acontece? Muitas vezes as pessoas querem andar só em espírito, e há a possibilidade de andar assim, só que não em verdade. Não se espante com o que eu vou dizer, porque espíritos existem muitos por aí. Existem muitos espíritos por aí fora vagando, que de certa forma, quando nós não damos liberdade para o Espírito verdadeiro do Senhor agir na nossa vida,
a Bíblia fala que não tem como nós servirmos a dois senhores. Se nós achamos que somos cristãos e estamos praticando alguma coisa do mundo, pode ter certeza que a Deus você não está adorando. Se nós achamos que servimos a Deus aqui dentro e lá fora estamos portando de outra maneira, o que acontece? Nós estamos adorando, infelizmente, a Satanás. Não tem como adorar meio Senhor ou meio Satanás. Se não adoramos ao Senhor, então estamos adorando o mundo, e o Senhor deste mundo é Satanás. Mas graças a Deus pela igreja que tem a essência de adorar e exaltar o nome do Senhor. Aleluia. A essência de adorar ao Senhor é adorar no momento da dificuldade, como a irmã Ercília disse nessa noite aqui. Então, às vezes nós não sabemos porque às vezes somos levados a determinados locais, a determinado lugar, como no caso dela, foi lá no hospital e lá começou a evangelizar, anunciar. Por que ela foi? Porque Deus quis que ela fosse até lá fazer isso. E onde está a igreja do Senhor que tem a essência da adoração, que adora o Pai em espírito e em verdade? Aqui está a igreja do Senhor. Você veio aqui nessa noite porque você é um adorador do Senhor. Mesmo nas suas limitações, mesmo nas suas dificuldades, você veio aqui para exaltar, para adorar o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não se esqueça, os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Satanás, ele não é bobo de forma alguma. Eu costumo dizer que ele olha para o nosso irmão Fabiano e de repente ele também olha para o Senhor Jesus e vê que o Senhor Jesus está assim, ó, está com os olhos fitos na vida do Fabiano. Satanás diz assim: aquele ali é fiel, porque os olhos do Senhor estão atentos à vida dele. Olha para aquele irmão, vê os olhos do Senhor direcionados para ele, para ela, para todos vocês. Então Satanás vai tentar investir, mas ele já vai ser mais cauteloso, porque ele sabe que se ele vier de qualquer forma, ele vai tomar chumbo grosso. Então o que acontece? Ele fica olhando e fica atento, porque os olhos do Senhor procurarão os fiéis da terra. Onde está o fiel aqui nessa noite? Aleluia. Onde está a igreja fiel do Senhor nessa noite? Você pode dar liberdade para Deus aí, você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque você é adorador na presença do Senhor, você é servo. Aleluia. Fiel na presença do Senhor, aleluia. Agora nós vamos chegar naquele ponto onde a irmã Terezinha falou. É outro ponto que nós precisamos ter nas nossas igrejas, e temos, mas não são todos. É o adorador intercessor, né, irmã Terezinha? O intercessor. Para ser um adorador verdadeiro na presença do Senhor, Deus está procurando os tais que o adorem em espírito e em verdade. Eu já disse aqui um tipo de adorador que é o fiel. Agora eu vou falar do intercessor. A Bíblia fala que Jerusalém estava na decadência. O povo era avisado, mas estava no pecado. Já não estavam mais tendo cuidado com as famílias, já não estavam tendo cuidado com as viúvas, com os pobres, como a irmã Terezinha bem colocou aqui nessa noite, como está acontecendo nos dias de hoje. Se essas cidades desse país ou deste mundo que nós vivemos não tomar atitude de se converter ao Senhor, vão pagar caro o preço pelo que estão fazendo, pelas roubaleiras, pelas desgraças. A Bíblia fala que o Senhor ali, usando então Ezequiel, fala que ele procura então um homem para que tapasse a brecha, que ficasse na brecha, um intercessor, mas não encontrou. Quanto duro é para uma igreja quando o Senhor Jesus olha e procura um intercessor e não consegue encontrar. Mas eu dou glórias a Deus, porque aqui existem intercessores na presença do Senhor. Aqui existem intercessores que estão lutando dia após dia, que estão nas madrugadas orando, intercedendo pela vida do ministério, pela vida do pastor, pela vida das ovelhas que entram daquela porta para dentro, porque entram dali para cá precisando de uma palavra. E quem vai ter que dar essa palavra? Somos eu e você, meus amados, que um dia conhecemos e recebemos de graça. Agora de graça nós vamos passar para aquele que precisa ter o conhecimento. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Intercessor significa pagar preço. Por quê? Porque, irmãos, tem que levantar nas madrugadas, tem que orar durante o dia, tem que orar em todo o tempo, firmar um propósito com o Senhor, marcar uma hora e dizer a partir. Está vendo aqui o relógio dos intercessores aqui, ó. Está vendo?
Está acontecendo. Aonde estão os intercessores que estão levando a sério o compromisso que foi feito, não com o pastor, mas para com Deus? Aleluia. Todo compromisso que nós assumimos aqui, irmãos, não é com homem algum. A igreja precisa entender isso. E quando eu assumo um compromisso de tocar aqui nessa igreja, eu não estou assumindo um compromisso com Ezequiel ou com a nossa irmã Ana Cláudia, eu estou assumindo um compromisso com Deus. Nós precisamos entender que quando nós assumimos um compromisso de cantar no grupo das irmãs, nós não estamos assumindo um compromisso com as líderes, não. Nós estamos assumindo um compromisso com Deus. Quando nós estamos assumindo o compromisso de dizer assim: olha, a partir de hoje eu sou membro desta congregação, não é um compromisso com o pastor, não, é um compromisso diretamente com Deus. É lógico que está aqui o anjo da igreja, que tem que ser respeitado e que vamos ser liderados por ele, mediante ele sendo pelo Espírito Santo de Deus. E aí, irmãos, há necessidade dos intercessores na presença do Senhor. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Será que quando Deus procura o fiel, Ele pode olhar para mim, para você e ter eu e você como um fiel dele nessa noite? Será que quando Ele olha para mim, para você, Ele está olhando lá o irmão fiel, justo na presença dEle, que mesmo cheio de falhas, de pecados, de erros, mas Ele pode olhar e falar: ali está um justo na minha presença? Façamos uma reflexão, irmãos. Vamos refletir na palavra do Senhor nessa noite. E o terceiro, irmão, tipo de adorador que nós encontramos é o do capítulo 8, capítulo 4, melhor, de João, como nós lemos nessa noite. Nós vamos ver que a narrativa dessa história, ela fala a princípio de uma mulher samaritana, uma mulher que vai até aquele poço de Jacó para tirar água. Jesus estava ali assentado à beira daquele poço. E o que mais me chama a atenção nessa passagem é que quando uma pessoa chega diante do Senhor, há uma progressão de vida. Isso não tem como não acontecer. Exemplo é as pessoas que aceitaram Jesus, eu e você. Quando nós chegamos na igreja um dia, nós olhávamos para aquele irmão que estava dando glória a Deus. A princípio achávamos engraçado. Há pessoas que riem por dentro, às vezes, quando passam lá fora e escutam alguém que dizer: glória a Deus, aleluia, louvado é teu nome, Senhor. É uma pessoa totalmente diferente. Mas eu quero dizer que uma pessoa, quando ela tem encontro com Jesus, há uma progressão na vida daquela pessoa. Não tem como ela regredir, mas ela vai progredir de certa forma. E nós vemos aqui nessa passagem que a mulher samaritana, ela se encontra com Jesus. Todos conhecem a história da discussão entre a água do poço, e Jesus disse que ia dar a água, que se ela bebesse da água que ele desse, nunca mais ela tornaria a ter sede. Mas o que me chama a atenção é que quando nós começamos a fazer a narrativa dessa história, nós vemos aqui que no capítulo 4, versículo 9, nós vamos ver ali que está decorrendo a conversa daquela samaritana com Jesus. E ela diz assim, capítulo 4, versículo 9: disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeus, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Mas o ponto que me chama a atenção, ela diz assim: como sendo tu. Ela se refere ao Senhor Jesus como uma pessoa qualquer. Ela diz assim: como sendo tu, judeus, me pede beber. Aí está começando um diálogo, uma conversa, e que nós vemos que mais adiante vai se tornar totalmente diferente. Porque quando uma pessoa se encontra com o Senhor Jesus, há uma progressividade na sua vida. A pessoa começa a progredir de uma forma tão especial, e que quando chega lá na frente, ela se torna igual a um daqueles. Voltando ao exemplo das pessoas, nós chegávamos na igreja, olhávamos, ríamos quando alguém dava glória a Deus, quando a irmã saía no sapatinho correndo, quando o irmão pulava, fazia aviãozinho, nós achávamos engraçado. Mas sabe o que acontece? Vai passando o tempo, vai passando os anos, vão passando os meses, e aquela pessoa começa a se tornar igual àquele outro adorador. Sabe por quê? Porque na presença do Senhor há uma progressão. Na presença do Senhor não tem como ficarmos da mesma forma. Mas quando nós começamos a caminhar com o povo de Deus, nós agora já começamos a dar glória a Deus, já começamos a glorificar, exaltar o nome do Senhor. E quando vai ver, somos batizados com o Espírito Santo, falamos em línguas estranhas, oramos para os enfermos, e aí saímos fazendo a vontade do Senhor. Deus quer fazer você aqui um adorador verdadeiro na presença dEle nessa noite, porque você está na presença dEle, então a sua vida, ela está progredindo. Aleluias.
vai progredir a partir do dia que você levantar sua mão, aceitar Jesus como Salvador, ou que você retornar para os caminhos do Senhor. Eu quero dizer para você que a sua vida vai progredir sim. Sabe por quê? Porque quando nós às vezes erramos, pecamos diante da presença do Senhor, mas reconhecemos que necessitamos da sua misericórdia, chegamos diante dele, levantamos a nossa mão, o Senhor diz assim: filho meu, a partir de agora toma a tua vida e caminho juntamente contigo. Aleluia. No versículo 11 diz assim a mulher: Senhor, tu não tens com o que tirar. A progressão já começou a acontecer, porque lá no início ela fala: sendo tu judeu, agora ela diz Senhor. Você está vendo como que a coisa começa a ficar diferente? Vocês estão vendo como que é maravilhoso ter um encontro com o Senhor Jesus? Nós pegávamos, se fôssemos pegar o microfone há tempos atrás, quando aceitamos Jesus, a gente viria aqui na frente e não saberia nem como fazer, talvez tremendo, né? Algum pega o microfone assim, ó, tremendo, com medo, porque não tem aquele costume. Mas a partir do que o tempo vai passando, você toma a coragem, pega o microfone e fala igual os adoradores que estão sentados lá, porque houve uma progressão na sua vida. Então, não fique murmurando pelo que você está passando no momento, não é tempo de murmurar, de dizer Senhor, mas o Senhor não me dá, o Senhor não faz, o Senhor espare. E comece a analisar a sua vida espiritual primeiro. Analisa a sua vida espiritual, é o que você tem que analisar, porque o resto são consequências que Deus vai trazer sobre a sua e a minha vida. Aleluia. Você pode estar passando por prova, por luta hoje, mas você tem a capacidade de chegar aqui, pegar o microfone e dizer assim: eu salto a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Irmãos, eu quero aqui contar uma bênção, ou eu quero aqui adorar o Senhor com hino, eu vou cantar, eu vou ler um versículo da palavra do Senhor. Já se tornou um adorador, porque houve uma progressividade na sua vida. Aleluia. Versículo 15: disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me de beber essa água. Uma que nem se comunicava com Jesus, não conversava, de certa forma tenta dar uma dura ali no mestre, né? Como sendo tu judeus pedem beber, nós não comunicamos. Mas agora ela olha e diz: Senhor, dá-me de beber. E o 19 é para fechar a conta. Diz assim: disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Aleluia. Senhor, vejo que és profeta. Quando essa mulher começa o diálogo, ela não tinha uma intimidade com o mestre, mas quando chega lá no 19, ela tem que reconhecer que ela está diante de um Deus que tudo pode. E nessa noite eu convido você a reconhecer que você está diante do Deus que tira o morto lá de dentro da cova e diz assim para ele: sai para fora, e dá vida novamente para ele. Aleluia. Louvado seja Deus. Tirou eu e você. Estávamos mortos lá, jogados lá fora, estávamos já fedendo com o pecado deste mundo. E ele disse um dia assim: Marcelo, vem para cá, sai daí. Chamou a irmã Miriam: sai daí, vem para cá. Fabiano, irmão fulano, irmão ciclano, sai daí, vem para cá, porque eu te dou vida novamente, e vida com abundância na presença do Senhor Jesus. Aleluia. Para ocorrer uma adoração em espírito e verdade, irmãos, pode ocorrer em espírito, porém não em verdade, como eu disse nessa noite. Como isso? Nós precisamos entender, irmãos, algo simples do conceito da tricotomia. Eu vou falar rapidinho aqui, é um pedaço simples, não vou entrar tanto em detalhes. Biblicamente existe uma hierarquia correta que é assim: espírito, alma e corpo, a tríade perfeita e harmoniosa de Deus na nossa vida. Aleluia. Mas seguinte é esta, que é totalmente oposta ao original. Alguém diz corpo, alma e espírito, e eu vou fazer uma explicação para vocês aqui. Pneuma, espírito, parte de Deus no homem. Ele nunca morre, pois ao morrer, o corpo do homem se torna pó, mas o espírito volta a Deus que deu. Entenda bem. Psique, alma, aqui está o livre-arbítrio, a sede das emoções, sentimentos e memória. E soma, que é o corpo, uma casa para habitação
do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Onde eu quero chegar com isso? Então, se a minha alma se comunica com o meu espírito se comunica com o Espírito de Deus. Aí está a ligação. Minha alma se comunica com o meu espírito se comunica com o Espírito de Deus. João 4:24 diz assim: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores adorem em Espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Fiéis intercessores e adoradores servos. Essa mulher aqui, irmãos, a princípio, se deixasse por ela, ela queria servir o mestre, ela ia dar daquela água para o mestre. Só que o mestre, irmãos, ele veio para servir a mim e a você. Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue, serviu a sua vida ali, para que todos aqueles que aceitassem tivessem vida e vida com abundância. Aqueles que não aceitar, a Bíblia não dá autoridade alguma de um homem julgar alguma coisa, mas mediante a palavra nós podemos julgar. Aquele que não aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, quando descer a sepultura, não tem outro caminho para ele a não ser o inferno. Não adianta cortar volta, não adianta brincar de ser cristão, não adianta usar meio termo, porque as pessoas por aí fora dizem que há muitos caminhos que levam a Deus, e é mentira. Há um caminho só que leva a Deus, Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz e está ressurreto hoje. Ou aceitamos o sacrifício de Cristo para ir para a cruz, para ir para a salvação, Cristo da cruz do Calvário, para irmos para a salvação, ou nós vamos descer a sepultura, e o nosso caminho é totalmente inverso, ao contrário de ir para o céu, porque a Bíblia diz que dois caminhos existem, um é céu, o outro é inferno. Então, se a humanidade não escolher pelo caminho da cruz, pelo caminho da crucificação que Jesus passou, e aceitar o sacrifício, o sangue que foi derramado, e ser um fiel na presença do Senhor, e ser um intercessor na presença do Senhor, e ser um servo na presença do Senhor, não há outro caminho a não ser o inferno. E isso é a palavra do Senhor que nos fala. Alguns exemplos aqui para terminarmos. Já estou terminando. Alguém que entregou o que tinha, esse é um tipo de adorador. A Bíblia fala que Abraão, ele foi para entregar ao seu filho aquilo que ele tinha, adorou o Senhor dessa forma. A Bíblia fala que Jó, no começo do seu livro, sendo questionado, ele olha e diz assim: olha, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor me deu, ele tomou, glorificado seja o nome do Senhor. Mas no capítulo 42 vai dizer assim: Deus restituiu em dobro tudo quanto ele tinha perdido. Precisamos aprender a ser adoradores, servos, fiéis, intercessores. É no momento da dificuldade. Eu acho até que nós não devemos nem comentar mais assim: irmãos, é fácil servir ao Senhor quando estamos na bênção, porque isso é fácil, isso não adianta nem comentar mais. O que eu quero comentar aqui é que você seja fiel no momento da sua prova, da sua luta que você está passando aí, no momento da sua adversidade que você está passando aí, porque é só assim que você vai provar para Deus. Deus não quer que você prove nada, mas você pode provar mostrando assim: Senhor, eu passei, eu suportei a prova, mas eu sou fiel e sou adorador na tua presença. Não é para jogar toalha, não é para bater na lona. Os irmãos aqui todos sabem na luta que quando o lutador que está perdendo começa a bater na lona, é que ele está dizendo: eu me entrego. Ou quando ele joga a toalha, ele está dizendo assim: eu me entrego. E Deus não chamou eu e você para quando nós estivermos passando pelo momento que nós estamos passando, talvez hoje, uma prova, uma luta, uma dificuldade, talvez o inimigo montado sobre você, achando que já venceu você, e você prestes a jogar a toalha ou bater na lona. Deus diz assim para você, que se você olhar para Jesus, que é o autor e consumador da fé, Ele vai multiplicar as tuas forças, e você vai inverter a situação, você vai virar Satanás para o lado de baixo, e vai pisar na cabeça dele, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Aleluias, aleluias.
Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ah, irmãos, é gostoso, sabe por quê? Porque você adorando na prova, na hora da prova, vai ser mais gostoso ainda a sua vitória. Adorando nesse momento de adversidade, você vai cantar até mesmo chorando na presença do Senhor. Mas não é chorando de tristeza não, é chorando de alegria na presença dEle. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Outro tipo de adorador, alguém que confiou sem duvidar. A Bíblia fala que aquela mulher do fluxo de sangue, ela já sofria 12 anos, ela estava muito preocupada com a sua situação. Talvez até antes dela saber que Jesus ia passar por aquele lugar, ela podia imaginar que não tinha mais jeito, não tinha mais solução. Mas quando ela ouviu falar que Jesus fazia algo diferente, que quando alguém entrava diante da presença do Senhor, havia uma progressividade na vida, o que ela faz então? Eu vou ter com Ele. E ela vai diante do mestre, toca nas orlas dos vestidos de Jesus e foi curada. Talvez você entrou aqui hoje achando assim: olha, eu vim só hoje, por causa que a irmã fulana me convida todos os dias, porque o irmão fulano me convida tanto, e eu já estou achando chato eu não ir no culto, ou eu não estar na presença do Senhor. Mas não foi só por isso que você veio aqui hoje. Foi porque o Espírito Santo do Senhor tem te guardado, porque o Espírito do Senhor tem te tomado pelas mãos. Se não fosse o Espírito Santo do Senhor, Satanás tinha aberto uma cova grande já para você. Você teria caído. Mas sabe quando o Senhor Jesus diz assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Lá em João ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando eu entendo por caminho, é uma coisa tão linda. Eu fecho os meus olhos e começo a imaginar, na mão aqui, o Senhor Jesus vai puxando você assim, vai te puxando e vai te levando para o lugar certo, onde você pode passar. Ó, Ele vai te levar, talvez tenha um buraco, Ele faz assim: filho, não, você vai cair, vem aqui que eu te conduzo. E é assim que o Senhor faz comigo e com você. Ele nos leva para caminhos perfeitos, para caminhos de adoradores fiéis na presença do Senhor. Aleluias. Oh, xaramando e clamandarei, xarás, nemanto e clamandarás, e decantarás, nemanto e clamandarás. E nessa noite o Senhor Jesus está dando mais uma oportunidade para você, irmão, irmã. Aleluia. Alguém que levou pedradas até morrer, Estevão. Nós levamos uma pedradinha, já começamos a questionar, a dizer: Deus, estão tirando pedra em mim. Mas Estevão foi apedrejado até a morte. E a Bíblia em algum momento não fala que Estevão olhou e falou: oh, Senhor, tem misericórdia, Jesus, o que é isso? Eu estou sendo apedrejado, o Senhor não vai fazer nada. Não. Ele sabia que ele estava partindo para um lugar muito melhor de onde ele estava. Se estão atirando pedra em você, sabe o que acontece na vida espiritual? Fique quieto. Somente ore por aquela pessoa. Não murmure, exalta o nome do Senhor, porque Deus está te levando para um lugar muito melhor de onde você imagina. Aleluia. Deus vai colocar você num alto retiro. Deus vai te cobrir com as asas dele. Ele vai te guardar. Vai acontecer como o Salmo diz: 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não vais ser atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio. Não é que você queira mal o ímpio, mas é a promessa que Deus tem para a sua vida e para a minha, que se permanecermos fiel na presença dele, não tem outra condição que vai acontecer a não ser essa: olharmos e ver acontecer na nossa vida a bênção de Deus. Aleluias. Olhar e ver o Senhor exaltar eu e você. Aquela vida pode também até ser exaltada amanhã depois, se ele ou ela aceitar Jesus. É isso que Deus manda dizer para você.
entrega ele, entrega ela nas mãos do Senhor, mas não com ira. Tem pessoas que dizem: Senhor, faz justiça na vida. Não se esqueça que quando eu peço justiça para Deus, ela vai vir primeiro na minha vida. Ah, Senhor, ela fez isso, ele fez isso, então, Senhor, desce o chicote nela. Aí se prepara, porque o chicote vai vir em você primeiro. Adorador não murmura, adorador é fiel na presença do Senhor. Adorador não deixa de orar, adorador é intercessor na presença do Senhor. Adorador não deixa a brecha para Satanás entrar, mas ele se põe na frente da brecha e diz assim: olha, Satanás, a única passagem é aqui, mas aqui você não passa, porque aqui existe o sangue de Cristo na minha vida. Aleluias. Aleluias. Sou alguém que aprendeu a lutar. E aqui eu termino nessa noite. Josué tinha muito medo de não conseguir fazer aquilo que o mestre queria, ou de guerrear da forma correta. Talvez seu medo seja esse nessa noite. Eu vou entrar nessa peleja, mas eu não estou preparado. Parabéns, ótimo, ótimo isso. Porque Deus não procura os preparados, Ele procura o incapacitado e capacita ele e prepara ele para essa jornada. E nessa noite Deus fala com a sua igreja. E eu quero fazer um convite nesse momento aqui antes de encerrar, mediante essa palavra que eu preguei. Talvez você achou interessante até aquilo que eu falei, de quando nós chegamos na igreja, nós olhamos e achamos engraçado, né? O irmãozinho da glória a Deus, e a pessoa do lado vai dar risada. Cada um tem uma maneira de adorar a Deus, cada um tem uma forma de adorar a Deus. Eu estava assistindo um dia um CD do pastor Cirilo, eu sei que muitas pessoas aqui conhecem, e ele disse, ele tem uns tiques de vez em quando, né? Ele faz assim às vezes, está falando lá do Senhor Jesus, irmãos, e eu estou... e começa a fazer algumas coisas assim. Ele diz que o judeu chega lá no muro das lamentações, e alguns começam, ele fala bem dessa forma, ele começa a explicar dessa forma ali. Cada um tem uma forma de adorar a Deus. Se o seu irmão dá um pulo e rodopeia, não tire sarro, porque é a maneira que ele sentiu para extravasar a alegria que ele tem na presença do Senhor. Se a irmãzinha sai correndo, batendo salto, não tire sarro, porque é a maneira que ela encontrou para adorar e exaltar o nome do Senhor. Talvez você tenha o desejo do seu coração de ser uma pessoa dessa, e eu quero fazer um convite nessa noite aqui. Pode ser um jovem, uma jovem, um irmão, um senhor, uma senhora, não sei. Você ainda não aceitou Jesus como Salvador. Mediante a palavra que foi pregada nessa noite, não tem mais que duas escolhas, ou melhor, não tem mais que uma escolha. Você pode escolher aí por dois atalhos, mas é uma escolha só: ou seguir a Cristo, ou seguir a Jesus. Ou seguir a Cristo, ou seguir a Satanás. Eu quero saber se você quer aceitar esse Jesus, qual eu preguei aqui nessa noite, como Salvador, único e suficiente Salvador da sua alma. Mas como que eu posso, pastor, sentir se esse convite está sendo feito para mim? É porque você está sentindo o seu coração arder aí. Quando nós sentimos nosso coração acelerar um pouco, os batimentos cardíacos, às vezes começamos a tremer, é porque o Espírito Santo está tocando em você, dizendo assim: ei, eu estou aqui. Apocalipse 3:20, que eu estou à porta e bato. Ele está assim, ó, tum, 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 no seu coração aí. Abra a porta do seu coração, deixa ele passar para o lado de dentro, e você vai ver que coisas grandes vão acontecer. Você vai ver que a progressividade na sua vida vai acontecer. Porque eu disse aqui, aquela mulher chegou diante de Jesus, ela primeiro começa a se referir com ele de certa forma, mas ela termina dizendo: olha, Senhor, vejo que tu és profeta.
E esse profeta Jesus está aqui hoje nessa noite, e ele quer entrar no seu coração. Se alguém que quer reconciliar com o Senhor Jesus, dizendo assim: pastor, eu parei por um tempo, mas hoje o Senhor me trouxe até aqui, porque o meu coração não aguentava mais. Eu tinha saudade dos irmãos, eu tinha saudade desse lugar, ou eu tinha saudade porque um dia não foi nem aqui que eu ouvi o que eu vim. Eu ouvi a palavra em outro lugar, mas eu sei que aqui está o mesmo povo que naquele dia subir para a glória vai se encontrar. Todas as igrejas, irmãos, a igreja do Senhor é como aquelas veias, as veias que irrigam sangue pelo corpo. Existe a artéria, mas em todo o corpo existem aquelas outras veias, e aquele sangue daquelas veias vão todos pelo mesmo lugar, pela veia artéria. E é isso que vai acontecer com a igreja naquele dia. A igreja do Senhor Jesus vai ser ramificada, e todas elas vão se chegar, vão se juntar e vão se concentrar no mesmo lugar. E sabe como chama este lugar? É o céu, a glória que o Senhor Jesus preparou para a igreja dele. E se você quer fazer parte deste povo que um dia vai para a glória, levante sua mão nesse momento como sinal de aceitação. Amém. Vem aqui à frente, irmão. Onde está outra pessoa que quer aceitar a Cristo como Salvador, ou reconciliar com o Senhor Jesus nessa noite? O apóstolo Paulo diz assim, que nunca é tarde, porque ele fala assim, que enquanto há fôlego de vida ainda há esperança. Depois que eu descer a sepultura, depois que eu descer a sepultura, depois que o Espírito voltar para Deus e o corpo descer ao pó, o que vai acontecer? Aí já está escrito no livro de Deus. Mas ainda, a sua história ainda não terminou, não está escrita completamente ainda. Talvez você pode se dar por derrotado já, mas não terminou ainda não. Ainda há como você mudar a tua história, ainda há como você mudar a escrita da sua história, da sua vida. É somente aceitar a Cristo como Salvador. Onde está a outra pessoa? Aleluias. Talvez você quer aceitar Cristo como seu Salvador. Aleluias. Levante sua mão se você quiser. Há alguém em nosso meio que gostaria de reconciliar com o Senhor Jesus? Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Mais uma oportunidade. Existe alguém? Pastor, o que é aceitar Cristo como Salvador? É dizer assim, olha, eu quero ter essa mudança que o Senhor falou aí. Eu quero ter essa mudança que o Senhor falou aí, pastor. Eu quero ver acontecer na minha vida essa mudança. É isso que é aceitar Cristo. A partir de agora você dizer assim, Senhor, toma minha vida, guia meus passos, ilumina o meu caminho a partir de agora. Onde está? Tem? Se tiver, levante sua mão agora. Igreja, coloque-se de pé. Aleluia. Aqui nossa irmã está reconciliando com o Senhor Jesus. Nunca é tarde. Enquanto há fôlego de vida, há esperança. Nunca olhe pelo que você já fez no passado, dizendo assim, mas eu já reconciliei, eu já aceitei, eu fui embora. Aquilo passou. Hoje é novo dia. Hoje é novo dia. Quero que você entenda. Tem ainda mais uma chance para você. Alguém quer reconciliar ou aceitar Cristo como Salvador? Se quiser, sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Se quiser, vem até aqui, eu vou orar. Simplesmente isso, eu vou orar por você. Amém, igreja? Estenda suas mãos em direção à vida da nossa irmã. Amado Deus eterno Pai, aqui está, Senhor Jesus, a tua filha diante da tua presença, meu Deus. Oh Senhor, eu sei que a tua palavra falou, Senhor, fortemente no coração dela nessa noite, aleluia. Deus eterno, Senhor poderoso e santo, Pai, reescreve a história, Senhor Jesus, desta mulher hoje novamente na tua presença, Senhor. Meu Deus poderoso, Deus eterno, ajuda ela nesta caminhada, meu Deus. Sabemos que muitas vezes, Senhor, as setas, as afrontas de Satanás, Pai, vem contra a vida, Senhor, daquela pessoa que te aceita como Salvador, daquele que reconcilia, porque o diabo sabe que está perdendo e que não quer ver ele ou ela, Senhor, permanecer na tua presença. Mas se porventura alguma coisa até o dia de hoje impediu, Senhor, a tua filha de permanecer na tua presença, eu dou uma ordem agora em nome de Jesus Cristo,
que tudo aquilo que Satanás armou para destruir esta vida, a partir de agora seja desfeita em nome de Jesus Cristo agora. Pai, reescreve o nome dela no livro da vida, Senhor Deus poderoso. Pai, ajuda ela nessa caminhada, ó Espírito Santo. Eu sei que o Senhor vai conduzir, porque é o Senhor que faz a obra. Então aqui nós só oramos e entregamos nas tuas mãos e determinamos, Pai, a bênção e a vitória em o nome de Jesus Cristo e para a tua glória. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe, viu, irmão? Amém. Amém. Deus visitou lá agora. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, quero agradecer a nossa família, os irmãos. Que Deus abençoe. Desculpa aí passar 5 minutos. Chamar já o Ministério de Louvor para estar adorando a Deus, para depois o término do culto nessa noite. Os irmãos, podeis assentar.